Economia, mercado financeiro. O real continuou ontem a ganhar força em relação ao dólar. A moeda americana caiu 0,9%, vendida a R$ 4,77. É o menor patamar em um ano. A gente recebe aqui o nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo. O que vem acontecendo com o mercado de câmbio, hein? Tiago, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. Primeiro que a gente precisa entender que o dólar está perdendo força no mundo inteiro. Por quê? Porque o Banco Central americano, o Fed, parou de subir juros, enquanto o Banco Central europeu continua subindo juros. Então é natural que o dólar perca força, por exemplo, em relação ao euro. Mas também é verdade que o real, a nossa moeda, o real, está ganhando força frente ao dólar. E aí tem várias explicações. A primeira delas, a gente está com uma balança comercial robusta, superavitária, que pode quebrar o recorde de 70 bilhões de dólares este ano, graças às exportações do nosso agronegócio. Além disso, a nossa renda fixa aqui no Brasil está muito atraente para os estrangeiros, porque nenhum país relevante do mundo paga juros tão altos para os investidores. A Bolsa Brasileira também está atraindo muitos estrangeiros, porque ela estava muito barata. Além disso, a aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados ajudou a diminuir o risco das contas públicas. E na semana passada, para ajudar ainda mais, a S&P Global, aquela agência de classificação de risco, deu uma perspectiva positiva para a nota do Brasil. A gente vai observar, quem nos acompanha por imagens no nosso gráfico, que o dólar ontem caiu quase 1%, como você disse, Tiago, vendido a R$ 4,77, o euro vale R$ 5,21 e o Bitcoin vale R$ 26.753. Olhando para frente, na minha avaliação, o dólar pode cair um pouco mais, chegando até um piso aí de R$ 4,50, se o Senado Federal aprovar o novo arcabouço fiscal, se o Congresso aprovar a reforma tributária e, principalmente, se o governo Lula não mexer na meta de inflação dos próximos anos. Ou seja, perspectiva favorável para o dólar aqui no Brasil. Lembrando, Tiago, que quanto mais barato estiver o dólar, melhor para a inflação, melhor para o Banco Central poder reduzir juros. Ô Luiz, e no mercado financeiro, por que a Bolsa de Valores não para de subir? E é sempre bom lembrar que hoje começa a reunião do Copom, não é? Exatamente, nessa semana tão importante de Copom, não é, Tiago? Começa hoje, o resultado sai amanhã, no final da tarde, a Bolsa continua subindo dentro dessa euforia que eu destaquei agora há pouco, inclusive com a projeção, perspectiva positiva da S&P Global. Quem nos acompanha por imagens observa que ontem o índice Bovespa subiu 0,93%, chegou quase aos 120 mil pontos. No acumulado do ano, a Bolsa gera lucro de 9,2% para os investidores, e ontem saiu também o Boletim Focus, que melhorou as expectativas inflacionárias para os próximos anos e reduziu a projeção da taxa Selic para o final deste ano de 12,5% para 12,25% e reduziu também a projeção da Selic para o ano que vem de 10% para 9,5%. Isso reforçou a análise de que nesta reunião não será mexida a taxa Selic, vai permanecer em 13,75% ao ano, mas conforme nós dizíamos ontem aqui no Jornal da Manhã, existe a expectativa de que no comunicado e na ata do Copom, o Banco Central sinalize o início do ciclo de queda dos juros a partir de agosto. E essa queda de juros anima a Bolsa de Valores. É isso que explica, Tiago, por que a nossa Bolsa não para de subir. É isso, estaremos acompanhando o mercado nessa terça-feira. Luiz Arthur Nogueira, bom trabalho para você, até mais tarde. Agora, girando os nossos comentaristas na manhã de terça, temos aqui o Cristiano Beraldo, o Luiz Felipe Dávila, também Diogo Schelp, bem-vindos a todos. Schelp, começando por você, quais assuntos você destacaria na fala do Luiz Arthur? Temos os juros, essa questão do dólar e também o arcabouço fiscal na discussão já no Senado nessa semana. Exatamente, bom dia Tiago, Adriana, Dávila, Beraldo, bom dia a todos. Eu acho que é importantíssimo a gente considerar aí a questão dos juros, né? A Selic que segue alta no Brasil e que, como a gente sabe, segundo quase todos os analistas, vai permanecer na taxa de 13,75% na reunião dessa semana, mas com perspectiva de início de queda a partir de agosto.
Por que não será agora, exatamente nessa semana, que começaremos a ver esse ciclo de baixa da Selic, já que o cenário, como todos dizem, é favorável a isso? Principalmente porque as estimativas de inflação para este ano ainda estão acima da meta de inflação, inclusive acima do teto da meta. Então, o Banco Central certamente está querendo esperar um pouco, ver se os sinais de desaceleração da inflação se confirmam em julho, e isso possa, então, confirmar, permitir que a partir de agosto seja reduzido. Há também um outro fator, e o fator é o seguinte: essa desaceleração da inflação nos últimos meses, considera-se que ela ainda tem reflexo de medidas de desoneração que foram adotadas no ano passado pelo governo Bolsonaro, por exemplo, o teto do ICMS para combustíveis. Então, foram fatores que reduziram, digamos assim, a pressão inflacionária de forma artificial, e esses fatores, obviamente, caíram. A desoneração do teto de ICMS, por exemplo, caiu recentemente. Então, há aí ainda fatores que podem levar a uma alta de inflação ou uma pressão inflacionária maior, ou seja, aquele ciclo de desaceleração pode se reduzir. Então, o BCE está esperando para ver se confirmam essa tendência de baixa de inflação, para que possa, finalmente, a partir de agosto, tomar o passo de começar uma série de reduções na Selic de forma segura. Ô Dávila, boa terça-feira para você. O texto do arcabouço nas mãos do Senado e a briga pelo número, o valor da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75, expectativa para que o Compom mantenha esse valor, mas quando esse número poderá baixar, cair com segurança, Dávila? Bom dia, Adriana, Tiago, Shelp, Beraldo e toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, aqui tem uma questão fundamental. Todo mundo que fica pressionando o Banco Central para diminuir o juro é que nem, Adriana, você está com febre e brigar com o termômetro. O termômetro está apenas registrando alguma coisa. Você precisa combater o problema da febre. E o problema da febre no Brasil chama-se o tamanho da dívida brasileira. Enquanto nós não conseguimos estabilizar a dívida em relação ao PIB, é evidente que o juro vai continuar alto. E isto, infelizmente, não está acontecendo. Agora o arcabouço fiscal está no Senado, e o que o relator faz? Começar a tirar de novo despesas do governo do arcabouço. Agora quer tirar o Fundeb, quer voltar a tirar o Fundeb. Assim, não dá, nós temos de ter compromisso sério em estabilizar essa relação da dívida PIB. E aí, Adriana, vale a pena retomar a história. O que aconteceu no governo Temer? Quando o governo Temer começou, herdou aquele desastre de Dilma Rousseff, o juro estava 14,25%. Em poucos meses caiu para 6% a taxa de juro. E por que caiu de 14% para 6%? Porque o governo aprovou um teto fiscal mostrando o compromisso do governo em ser rigoroso com a despesa pública e estabilizar a relação da dívida PIB. Ou seja, está faltando empenho do governo para mostrar que ele vai ter coragem de cortar a despesa pública e estabilizar a relação da dívida PIB. Aí o juro pode cair de forma rápida. Então, depende esse arcabouço que vai sair do Senado voltar para a Câmara, e quanto mais excepcionalidades nós fizermos e quanto menos esse governo mostrar compromisso em redução da despesa pública, o juro vai começar a cair só devagarzinho. Então não adianta culpar o Banco Central, precisa culpar a política, que continua gastando muito. Pois é, Beraldo, há uma expectativa mais positiva para o segundo semestre e os juros devem começar a cair só em agosto? Bom dia, Tiago, Adriana, Shelp, Dávila, a todos que nos ouvem e assistem. Primeira coisa é a gente separar o que é investimento de curto prazo daquilo que é investimento de longo prazo. Esses números que a gente vê do dólar caindo, eles sinalizam mais dinheiro entrando no Brasil, mas a gente precisa se perguntar, esse dinheiro está fazendo o quê? Há motivos para que esse dinheiro venha para ficar, ou ele é um dinheiro especulativo que vem aqui aproveitar essa taxa de juros tão alta e depois ele vai embora ao primeiro sinal de fumaça? Porque o investimento de longo prazo, ou seja, aquele dinheiro que vem para ficar, ele depende do governo fazer o seu dever de casa. Ele precisa reduzir o gasto público, ele precisa melhorar a sua relação com o Banco Central, que é independente. Ele precisa ter um projeto para o país sendo discutido e aprovado dentro do Congresso Nacional. E a gente não vê nada disso.
O arcabouço fiscal não traz nenhuma melhora nessa estrutura governamental, no custo governamental. A gente precisa ter esse termômetro, na verdade, vendo o pequeno investidor, aquela pessoa que tem uma loja, que tem uma fábrica, tem uma padaria, ela está expandindo o seu negócio, ela está conseguindo contratar mais gente, ela está conseguindo dar mais robustez ao seu negócio? Hoje ainda não está. A gente precisa de sinalizações mais densas, mais concretas, a gente precisa de uma reforma tributária que realmente facilite a vida do contribuinte e dê uma perspectiva de melhora concreta no longo prazo para o Brasil. A partir daí, nós veremos não os especuladores, mas realmente os investidores de longo prazo voltando para o Brasil. Agora são